Diz assim a palavra do Senhor, em 1 Reis, capítulo 17, versículo 2 a seguir. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querete, que está diante do Jordão. O versículo 6. E os corpos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Vamos para o mesmo livro, capítulo 19. Aleluia, glória a Jesus. Capítulo 19, versículo 4, 3 a seguir. Porque vindo ele se levantou e para escapar com vidas foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto caminho de dia, e veio se assentou debaixo do zimbro e pediu em seu ânimo a morte. O versículo 6 diz assim: e olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te, come, porque muito comprido te será o caminho. Sente glorificando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, aqui nós vemos a Elias na caverna por 2 vezes. Porém, há diferença, aleluia, do capítulo 17 para o capítulo 19. Mas vamos por parte. A Bíblia nos diz que o rei Acabe era um rei idólatra, um rei que havia pecado contra o Senhor, mais que todos os reis anteriores, porque este, além de casar-se com Jezabel, uma rainha idólatra que adorava a ídolos, a deuses pagãos, também era conhecida por matar os profetas do Senhor. A Bíblia nos diz também que ele, aleluia, edificou um altar para adoração a Baal, induzindo assim o povo de Israel à idolatria. Então agora o profeta
Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Grande é Ele. A Bíblia nos diz que depois do profeta entregar o recado, ele vai ali onde o Senhor havia mandado, ele se esconde no próximo meio de crente. Observe que enquanto o homem está direcionado pelo Espírito Santo, enquanto o homem está debaixo da obediência, o Senhor supre as suas necessidades, o Senhor não o desampara. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor não deixa só nem por um segundo. Quem sabe naquele momento o profeta Elias olhava a sua volta e só via deserto. Aleluia, não via ninguém, não via um pé de pessoa, mas ele sabia de uma coisa, que ele não estava só. O Deus Todo-Poderoso estava com ele a todo instante. O Senhor estava ao lado dele, sustentando, guardando, protegendo, dando livramento. Ei, há profetas, ou seja, homens e mulheres de Deus, que Deus levanta na terra. Não é para andar com uma aleluia, tá junto com outras pessoas. Não é para andar com amizades. Não é para andar no meio de muvuca, mas é para andar você em Deus. Porque aquilo que Ele tem na tua vida é diferente. Aquilo que Ele tem na tua vida é você e Ele, é particular. Aleluia. Ou seja, quem sabe você é chamado por Deus e você tem se perguntado: Deus, por que eu tenho me sentido tão só? Porque as pessoas têm me virado as costas, porque as pessoas têm me abandonado. Aí Deus nesta noite está respondendo para a crente: é porque eu te quero só, é porque é só que eu vou te usar, é só que eu vou te levantar. Eu não te quero em meio a más companhia que vai te corromper. Eu te quero só para andar na minha fiação, na minha direção. Aleluia, meu Pai. Glória a Deus. Já teve alguns momentos em minha vida, igreja, de eu também fazer essa pergunta para Deus: Deus, por que as pessoas se afastam de mim? Some todo mundo. Deus, por que às vezes eu me sinto tão só? Deus, por que a minha caminhada só eu e o Senhor? Deus, por que aqueles que eu pego amizade de repente desaparecem? Aleluia, louvado seja Deus. É porque, igreja, tem pessoas que Deus tem um trabalhar diferente. Tem pessoas que Deus não quer que ele tenha amizade para não se corromper. Porque se engana quem diz que a amizade não corrompe, corrompe sim. Pega uma fruta podre e coloca no cesto cheio de frutas boas para você ver o que vai acontecer.
pecado, em meio às lutas, em meio às dificuldades. Essa palavra para você que Deus diz, filho, eu te quero na caminhada só comigo e não no meio de multidões. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por que, missionária? Porque há um momento em nossas vidas que a gente se sente só e a gente pensa que está abandonado, a gente pensa que está esquecido, a gente pensa que não tem ninguém por nós. Mas nesse momento que Deus diz, filho, filha, pode até mesmo uma mãe abandonar o seu filho, mas eu jamais esquecerei de ti. Eu estarei contigo em toda a tua caminhada. Mas o meu e o teu papel é não ser covarde, mas fazer o que Deus tem nos ordenado. Obedeça o chamado do Senhor na tua vida. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, igreja, aleluia. Estou resumindo para chegar no capítulo 19. Louvado seja Deus. Ali a Bíblia diz que aquela mulher, aleluia, ela ouve então a voz do profeta. Ela entra e vai fazer o bolo. E ali ela traz tudo que ela tinha. O bolo que era para ela e seu filho, a última refeição. E ela dá para o profeta. Mas a Bíblia diz, olha só o que diz, aleluia, aqui no versículo 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Eu não sei o tanto do teu azeite. Quem sabe nessa noite você veio para casa do Pai se arrastando. Você veio sem força. Você veio triste, abatido. E você diz, Senhor, eu não tenho mais força, eu não tenho mais energia. O meu azeite está na reserva. Rabanacassou. Aí chama braço, rabanacassopra. Mas o meu Deus está falando com o crente aqui nessa noite, hein, filho? Não somente destampa o teu vaso, porque este pinguinho de azeite que tu tem na reserva, eu vou multiplicar, eu vou tirar da narração, xarabraço, eu vou te encher. Não somente destampa o teu vaso, que o óleo vai descer, o azeite vai descer, a minha graça vai descer, mas destampa o teu vaso e mande glória misturada com aleluia, porque enquanto você glorifica aqui embaixo, o meu Deus manda azeite lá do céu, sopra a minha tua vida. Enquanto você glorifica aqui embaixo, o meu Deus dá livramento e fecha a cova na alma da boca do leão. Enquanto você glorifica aqui embaixo, o meu Deus derrama renovo, o meu Deus derrama azeite, o meu Deus derrama graça, o meu Deus derrama da sua presença sobre a minha e a tua vida, igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não importa a quantidade do teu azeite, nesta noite o meu Deus está te dizendo, a farinha da panela vai se multiplicar, o teu azeite vai se multiplicar. Em terra, é uma promessa que está sobre a minha e a tua vida, e a palavra de Deus se cumpre. Creia tão somente. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Então você vem para aqui nessa noite, seu armário está pela graça. Aí você diz, Senhor, não tem quase nada, está nas tuas mãos. Aí Deus te diz, não tem, mas não se preocupe, porque enquanto tu vem para mim adorar, eu cuido de ti e dos teus. Não temas, porque eu cuido do teu celeiro. Aquele povo que tem lá, eu vou multiplicar. Eu vou te mostrar que todo na narração, xarabraço, no controle da tua história. Eu vou te mostrar que estou no controle da tua caminhada. Eu estou no controle do teu barco. Eu estou no controle do teu casamento. Eu estou no controle do teu ministério. Eu estou no controle da tua parentela. Eu estou no controle. Creia tão somente. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. A Bíblia diz então que o azeite daquela viúva e a farinha foi multiplicada. Rapaz, fez o pirão o ano todo. E ali comeu ela, Elias, todos de sua casa, todos. Pai. Até que o Senhor
prova foi aquela? Mas quando aquela mulher pensa que a sua história, que a prova havia acabado, o filho daquela mulher adoece e morre. E ele leva o seu filho até o profeta apresenta a Deus, ora, aleluia, se mede com aquele menino 3 vezes, e o Senhor traz aquele menino à volta. E aquela mulher contempla que Elias era verdadeiramente um homem de Deus. Era um homem cheio de ousadia, cheio de unção, cheio do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, o meu Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Ele ainda faz milagre, ele ainda multiplica o pão, ele ainda multiplica o azeite, ele ainda cura, ele ainda liberta, ele ainda salva, ele ressuscita o morto, ele cura câncer, ele troca coração sem precisar de cirurgia, ele liberta das drogas, ele liberta do vício, ele liberta da prostituição, ele liberta do álcool, ele liberta, ele transforma, ele restaura, ele renova, ele fortalece, ele pega o caído e coloca de pé, ele pega o humilhado e exalta, ele usa e capacita quem ele quer, ele pega o menor da casa de Jessé e honra na presença de todos. Ei, o meu Deus, ele não mudou, mas entenda coisa, sabe por que nos últimos dias nós não temos vendo muito milagre por aí? Porque muitas das vezes a nossa fé está pequena demais, muitas das vezes é nós que não estamos prontos para crer no sobrenatural de Deus, mas o meu Deus está falando com crente nessa noite. Ei, filho, aleluia, ainda que a tua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, coloca em ação e você vai contemplar o meu milagre, você vai contemplar o meu agir. Ainda na narração, xarabraço, na caçura, que o homem te diga: não tem mais jeito, acabou, não tem saída, não tem solução. O meu Deus diz: tem jeito sim, eu sou especialista em agir no sobrenatural na vida de crente, daqueles que creem em mim. Ai, ramanarraçou, xarabraço, ramanacaçúbria. Então, aleluia, importa não é o tamanho da tua fé, o que importa é você usar o pouco de fé que você tem, porque é nesse pouquinho de fé que Deus vai fazer o milagre, é nesse pouquinho de fé que Deus vai fazer a obra no meio dos teus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Grande é Pai. Bendito é Ele nas alturas. Bendito é Como Ele. meu marido disse aqui, aleluia, louvado seja Deus. A minha filha já estava, aleluia, praticamente afastada dos caminhos do Senhor. Ela não queria saber mais de louvar. Aleluia, louvado seja Deus. E muitas coisas que estavam acontecendo, mas ainda com pouca força, nós continuamos orando, buscando pela vida dela. E hoje ela voltou a fazer vídeo do Senhor. E cada dia mais eu estou vendo Deus na vida da minha filha. Sabe por quê? Porque a gente tem orado e colocado a nossa fé em ação. Quando você ora e coloca a sua fé em ação, ainda que esteja atrás das grades, o juiz diz: a ficar 20, 30 anos lá atrás, o meu Deus te diz a última palavra que dá sou eu. Ainda que o médico diz somente a cirurgia e ainda não tenho certeza se vai dar certo, o meu Deus te diz a última palavra, quem dá sou eu. Aleluia. Quem sabe tem alguém na tua casa que está nos vícios há 10, 20, 30 anos. Alguém te disse: acabou, não tem jeito, esse aí, o norte, a cadeia. O meu Deus te diz a última palavra, quem dá sou eu. Quem sabe o teu casamento está por um fio. Alguém te disse: não tem mais jeito. Quem sabe até falou: larga esse marido, larga essa mulher, desiste desse casamento. O meu Deus te diz a última palavra, quem dá sou eu. O homem não decide o final da tua história, o homem não decide o final desta situação, mas somente eu, Senhor teu Deus, é que dou a última palavra. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Ele é grande. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei qual tipo de prova que você está passando. Eu não sei qual tipo de vento que você está enfrentando. Eu não sei qual é o possível que você está precisando da parte do Senhor.
verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, igreja, que depois do profeta agora ter aleluia orado e ter trazido aquele menino de volta à vida, agora no capítulo 18 o Senhor dá uma nova ordem, fala com ele para aparecer diante do rei Acabe, porque o Senhor mandaria chuva. Louvado seja o nome do Senhor. E então, aleluia, o profeta vai, e ali no meio do caminho o rei Acabe ia para um lugar, aleluia, uma direção, e o Obadias, o mordomo, ia em outra direção, à procura de água e pasto para os animais. Nesse momento o profeta Elias se depara com Obadias e manda avisar o rei que ele iria aparecer diante dele. Aleluia, Obadias, a princípio ele teme, mas quando o profeta afirma que ele iria aparecer, ele vai até o rei e fala com ele. E quando agora finalmente aleluia, o rei Acabe está diante do profeta, no versículo 17 diz assim: e sucedeu que vindo Acabe, Elias disse-lhe: Acabe, és tu perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Louvado seja Deus. Agora, igreja, a Bíblia diz que, aleluia, ele manda reunir todo o povo de Israel, inclusive os 850 falsos profetas, aleluia, louvado seja Deus, no Monte Carmelo, onde ali ele desafia, eu estou resumindo, igreja, aleluia, onde ali ele desafia os profetas, louvado seja Deus, que cada um pegasse um bezerro, aleluia, eles pegassem o bezerro e o profeta Elias pegasse outro, e ali ele repartiria, colocasse sobre a lenha, mas não atirasse fogo, cada um clamaria ao seu Deus, aquele que respondesse por fogo, esse seria o verdadeiro Deus. O povo achou esta palavra, porém os falsos profetas, eles ficam a manhã inteira se cortando e pulando diante do altar, mas nada acontece. Quando chega a vez do profeta, primeiro ele vai reparar o altar, primeiro ele vai colocar o altar em ordem, para depois ele oferecer o holocausto e clamar ao Senhor. E agora, quando ele clama, o Senhor manda fogo do céu, aleluia, queima todo o holocausto e consome ali, cada mesma água em volta ali do altar. Louvado seja Deus. E olha o que diz o versículo 39 do capítulo 18: o que vendo todo o povo caiu sobre o seu rosto e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Todo aquele povo tiveram que reconhecer que somente o Deus de Israel, o Deus de Isaac e Jacó, é o Deus vivo, todo-poderoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas agora, igreja, depois dessa grande vitória, o profeta agora mata todos os falsos profetas, e ele vai orar ao Senhor para mandar chuva. Depois dessas duas grandes vitórias sobre os falsos profetas, que Deus ouvia só a cena da chuva, a Bíblia diz que ele vai falar tudo quanto havia acontecido para Jezabel. E ali ela faz uma ameaça, dizendo, no versículo 2, a qual nós lemos, aleluia, então Jezabel mandou o mensageiro Elias a dizer-lhe: assim me faça os deuses e outro tanto, se der certo amanhã a estas horas não você a tua vida dele. A Bíblia diz que ele treme pela sua vida, aí ele leva o seu moço para Berseba e deixa ir, e ele segue sozinho o caminho ao deserto. Mas presta atenção, ele está caminhando para o deserto, e a Bíblia diz que ele se deita debaixo de um pé de zimbro. Ei, pé de zimbro não nasce em deserto. Eu nunca vi nascer pé de zimbro. Pé de zimbro não nasce em deserto, tá entendendo? Se você tivesse aqui, eu já tinha mandado glória misturada com aleluia para Jesus. Ou seja, aqui já era providência de Deus na vida do profeta. Em terra, até mesmo quando você se encontra no deserto, aleluia, aparentemente sozinho, esquecido e abandonado por todos, o meu Deus ainda tem providência para tua vida. O meu Deus ainda está no controle. O meu Deus ainda continua
Louvado seja Deus, o que é comum quando a pessoa passa por momentos, aleluia, extraordinários, por grandes vitórias, especialmente quando, aleluia, tem esforço físico e emocional. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe quando muitas das vezes a pessoa está cheia de gás, está pregando, está louvando, está fazendo a obra, está buscando, está fazendo tudo certinho. Louvado seja Deus, e Deus está dando vitória, Deus está levantando, Deus está capacitando, mas aí de repente começa a vir aquele desânimo, aí começa a vir aquela tristeza. Louvado seja Deus. Aí muitas das vezes não consegue nem entender a Deus. Eu estou pregando, eu estou louvando, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou sendo dizimista, eu estou fazendo a tua obra. Porque de repente essa tristeza, porque de repente esse desânimo. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, igreja? Porque muitas das vezes Satanás ele não fica feliz quando você está em obediência ao Senhor. Satanás ele não fica feliz quando você está fazendo as coisas tudo certinho de acordo com a vontade do Senhor. E assim como a rainha Jezabel ameaçou o profeta, Satanás também ele se levanta contra a minha tua vida. Satanás também ele arma laços e armadilha, ele lança setas. Louvado seja Deus. E se você não tiver cingido nossos lombos, aleluia, debaixo de oração e jejum, a depressão pega, a tristeza pega, o desânimo pega, porque Satanás está brincando de ser Satanás. Verdade, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, não pense porque é crente que não vai passar por luta, porque é crente não vai passar por prova, porque é crente não vai ter calúnia, não vai ter levante, não vai ter provação. Isso é mentira de Satanás. Ser crente tem rosas, mas também tem uns espinhos. Mas entenda, sabe qual é a diferença de passar na prova com Cristo e sem Cristo? É que quando você passa sem Cristo, você está sozinho, abandonado, esquecido. Porque até aqueles que dizem ser seu amigo ao primeiro te virar as costas. Mas quando você passa com Cristo, o mundo inteiro pode te abandonar, mas Deus jamais te deixará só. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Maravilha. E a Bíblia diz que o profeta ele deita debaixo do zimbro e pede a Deus a morte. Mas duas coisas que me chamam a atenção aqui. Primeiro, verdadeiramente a rainha Jezabel não ia matar o profeta do Senhor. Ela sabia que ela não tinha essa capacidade, ela não tinha esse poder. Ela poderia até assustar ele, mas tocar na vida do profeta ela não podia, porque tinha alguém muito maior, muito mais poderoso no controle da vida daquele homem. Louvado seja Deus. Ei, presta atenção. Quando Satanás se levantar contra a tua vida, não temas, não se apavore, não entre em pânico, mas bata o teu joelho no chão, aleluia, e começa a clamar a Jesus Cristo, porque Satanás ele pode até latir, mas não vai te morder. Ele pode até se levantar, mas vai cair por terra. Ele pode até te assustar, mas ele só pode tocar até onde Deus permitir. Se o homem e a mulher de Deus estiver em obediência e santidade, estiver em oração, buscando a presença do Senhor, louvado seja Deus, pode ter certeza, Satanás ele vai se levantar, mas ele vai cair por terra, porque o nosso Deus, o Deus a qual está no controle da tua vida é muito maior do que todo o exército de Satanás. É verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso não se apavore, mas creia que Deus está no controle. Deus não vai permitir Satanás tocar no crente que está com a vida no altar, no crente que está em obediência, no crente que está fazendo it, no crente que está confiando no Senhor. Mas presta atenção, aqueles que andam com a vida desconcertada por aí, que não colocam a vida no altar, que não ora, que não busca, não se engane não, que Satanás toca. Verdade. Porque não adianta eu vir aqui te enganar dizendo que Satanás não vai tocar em ninguém, porque ele toca se der brecha. Ele não toca se as brechas estiver fechadas, mas se as brechas estiver abertas, toca sim. Então, aleluia, nesta noite a palavra
Deus. Agora presta atenção nisso aqui. No capítulo 17 nós vamos ver o profeta Elias entrando na caverna, aleluia, com a permissão do Senhor. E o Senhor envia corvos para sustentar, levando pão e carne pela manhã e ao entardecer. E depois usa uma viúva para o alimentar. Mas aqui a história muda. Agora, aleluia, ele não está entrando na caverna com ordem, com direção do Senhor, mas ele está se escondendo, aleluia, devido ao desânimo, devido à tristeza, à depressão. Louvado seja Deus. Então o alimento aqui é diferente. O alimento agora é enviado pelo anjo. Em terra, quando o homem ele entra na caverna pela aleluia, com a ordem do Senhor, o alimento é Deus manda na terra, porque ele menos espera. Louvado seja Deus. Mas quando o homem entra na caverna por causa de depressão, por causa de tristeza, por causa de desânimo, Deus primeiro cuida, deixando ele descansar um pouco, e depois Deus envia o seu próprio anjo para o sustentar. Sabe por quê? Porque o alimento que o crente depressivo precisa não vem da terra. O alimento o alimento que o crente triste precisa não vem dessa terra. O alimento que a minha tua alma precisa não vem deste mundo, mas vem do reino celestial. E o Senhor manda o seu próprio anjo para nos alimentar. Aleluia, louvado seja Deus, porque Ele nos quer de pé. Ele não desiste de ti. Ele não desiste de ti. Ele não desiste de ti. Ele não desiste de ti, igreja. Louvado seja Deus. Pelo profeta ele desistiria, pelas forças dele ele desistiria, pelo ânimo dele ele desistiria, mas o meu Deus não desistiu dele. Assim é comigo, contigo. E você pode até pensar em parar, você pode até pensar em desistir, mas o meu Deus jamais desistirá daqueles que ele tem chamado, daqueles que ele pegou para concretizar. Glória a Deus. Louvado seja. Glória a Jesus. Quem sabe nessa noite se encontra o Elias aqui, que está se escondendo na caverna, Sai fora da está caverna. fugindo do chamado. Glória de caverna é osso. Aleluia. Está deixando se levar e se dominar pelo medo, pela covardia, pela tristeza, pelo desânimo, pelas lutas, pelas calúnias, pelas provas, pela dificuldade. Mas o meu Deus está dizendo: ei filho, ei filha, eu tenho te sustentado, eu tenho cuidado de ti, e nesta noite eu estou te alimentando com a minha palavra, porque eu te quero de pé. A obra que eu tenho na tua vida ainda não acabou. A obra que eu tenho na tua vida ainda não concretizou. A obra que eu tenho na tua vida ainda não chegou ao fim. Grande é a caminhada da tua vida. Grande é o chamado. Ainda que o homem te diz, esse chamado não tem mais jeito, mas o meu Deus te diz, o chamado ainda está de pé. E hoje eu seguro pela tua mão direita e te digo: eu te ajudarei. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que o profeta, aleluia, que ele dorme, o anjo do Senhor chama ele por 2 vezes, e ali ele se depara com pão cozido sobre as brasas e água em uma botija. O anjo manda ele se levantar e comer. Ele come e bebe, e ele volta a dormir. Na segunda vez o anjo diz, aleluia, o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te, come, porque muito comprido te será o caminho. Deus está falando com o crente aqui nessa noite. Você que se encontra desanimado, cabisbaixo, triste, você que se encontra se escondendo na caverna, fugindo do chamado, o meu Deus está te dizendo: te levanta e te
Deus. Ei, o alimento que você está tendo aqui nessa noite não vem para missionar a selva, não vem dessa terra, mas vem do reino dos céus. É um alimento espiritual a qual sustentará minha ti por muitos dias. Agora cabe a minha ti mastigar direitinho este pão, beber dessa água, se levantar e fazer o índio, colocar a mão na sonsa, na braço, a mão no arado e fazer o que Deus está mandando. Glória a Deus. A Bíblia diz que ele se esconde, aleluia. Aleluia, louvado seja Deus, na caverna para passar a noite. Mas o Senhor disse para ele: Elias, o que fazes aqui? Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, olha só. E depois do terremoto, o fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Louvado seja Deus. Aleluia. E ele disse: Eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos do Senhor, aleluia, pelos filhos de Israel, deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e fiquei só e busquei minha vida para martirar-me. Louvado seja Deus. Aqui nós vemos que o profeta entrou na caverna não com a direção do Senhor, mas ele entrou por conta própria. Aí quando o profeta entra na caverna por conta própria, a ordem agora é: saia da caverna. A ordem para mim, para a tua vida que está se escondendo é: saia da caverna, Elias. Saia da caverna, porque o teu chamado ainda não acabou. Saia da caverna, porque eu quero concretizar a obra. Saia da caverna, porque eu ainda quero te usar. Saia da caverna, que eu não te dei ordem para se esconder. Saia da caverna, que eu não te dei ordem para parar, mas a ordem é para marchar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora a Bíblia diz, e a gente já está encerrando, aleluia, louvado seja Deus, que Deus manda o profeta sair da caverna. Mas antes de ele sair, a Bíblia diz que passa um forte vento, mas o Senhor não estava no vento. Depois passa um forte terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. Depois passa um fogo, porém o Senhor também não estava no fogo. Mas depois em uma voz mansa e delicada. Agora o profeta entendia Deus falando com ele. Ei, nem sempre você vai achar Deus em meio a barulhos. Nem sempre você vai achar Deus, aleluia, em meio à igreja lotada, em meio a festividades. Nem sempre você vai achar Deus em meio, aleluia, à pregação de um pregador conhecido. Porque tem dessas, tem pessoas assim: ah, hoje eu vou para a festividade porque vai ter um pastor de fora. Ah, hoje eu vou para a igreja porque vai ter um pastor que revela e profetiza. Ah, hoje eu vou para a igreja porque vai ter um pastor renomado. Ah, hoje eu vou para a igreja porque tem uma pessoa que Deus usa assim, assim. Aí muitas das vezes entra no culto esperando do homem, não de Deus. Aleluia, entra que nem geladeira e sai pior ainda. Aí reclama: ah, mas que culto frio, pastor. O pastor não está orando. Ah, Deus não falou comigo, sabe por quê? Porque está procurando o Deus do homem. Mas o meu Deus, muitas das vezes, ele se revela a mim e a ti no oculto, no silêncio.
o seu chamado, aleluia.